coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos no programa Conhecendo o Amor de Deus. Este programa, que é o programa oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, presidente da IADIO. Seja muito bem-vindo neste programa. Todas as segundas-feiras, este programa está sendo apresentado nos canais oficiais da IADIO e também através da nossa rádio 107 FM. E também é publicado nos canais oficiais do YouTube da IADIO e também no canal oficial do YouTube do Discipulado para o Brasil. Você pode assistir, compartilhar, curtir, e compartilhando você está nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. E por falar na palavra de Deus, o tema hoje que nós iremos apresentar, a união no casamento, formando um novo lar. Este tema, ele está todos os dias em voga. Nós estamos falando de casamento. Duas pessoas, um homem e uma mulher, que desejam casar-se. E quando se fala de um homem e uma mulher, nós estamos falando de duas culturas diferentes, duas tradições diferentes, costumes diferentes, que vão se unir, vão se entrelaçar pelos laços matrimoniais. E nós estaremos abordando esse tema junto com o presbítero irmão José Caldeira. Daqui a pouco estaremos apresentando este homem de Deus que tem uma experiência muito vasta no assunto. E neste momento eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, Deus certamente nesta noite estará falando poderosamente ao teu coração. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos, neste momento, Senhor Jesus, apresentar todas as pessoas que estão nos acompanhando através dos canais oficiais da IADIO, através também da nossa rádio 107, que estão agora, neste momento, Senhor, acompanhando este programa. Famílias, casais, jovens que estão pensando, Senhor, em se unir pelos laços matrimoniais. Eu creio, meu Deus, que nesta noite a Tua palavra irá tocar no coração de todos aqueles que estão agora ligados, nos acompanhando através deste programa. Visita, Senhor, os lares. Venha derramar da Tua graça e da Tua bênção sobre cada família, Senhor. Neste momento é a minha oração no Teu nome, Jesus. Amém. Não consigo ir além do Teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá.
O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isto é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Muito bem, estamos aqui com o evangelista irmão José Caldeira. Eu quero apresentar este homem de Deus que trabalha no Departamento da Família com o curso Hombridade. E ele é o nosso convidado desta noite para falar deste tema tão maravilhoso e importante, a união no casamento, formando um novo lar. É uma alegria tê-lo aqui conosco, o irmão José Caldeira, e eu quero deixar a palavra para o senhor se apresentar. Ok, pastor Ricardo, é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria imensa estarmos nesta noite comentando esse assunto tão importante. Eu quero agradecer desde já a confiança que foi me dada através do pastor Juari, que nos convidou para estar aqui para comentar esse assunto, esse tema tão importante, a unidade na família. E sendo a união o foco, né, que leva a um casal a formar uma família, então tudo começa pela unidade. E aí nós vamos entender um pouco da parte bíblica, aquilo que Deus ele tem como referência para nós mantermos aquilo que é de tão importante, a unidade. Vai ser uma noite muito gostosa, um assunto muito envolvente, onde de fato nós vamos aprender um pouco mais a respeito, né, desta palavrinha, união. Como diz, a união faz a força. Outros dizem que a união faz o açúcar, mas é doce também, não deixa de ser bom. Mas é um tema que vai fazer sim o nosso coração refletir um pouco a respeito desse comportamento na vida familiar. Glória a Deus. Irmão José Caldeira, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aí a gente vê aqui muito forte a palavra deixar, né? E nós sabemos que para a formação do novo lar é imprescindível que os noivos se desliguem dos seus pais. Agora, esse desligar, deixar,
creio que não é abandonar a família. O que seria esse deixar, irmão José Caldeira? Pastor Ricardo, aqui é o princípio de todas as coisas, porque entendendo o princípio bíblico, Deus estabelece na vida familiar, na vida do casal, algo muito interessante e de assumir uma responsabilidade. A questão aqui do deixar, logicamente, não está propriamente ligado a ignorar a família, abandonar a família. Não, não é isso. Existe um laço, existe um apego, né? Existe algo na vida, principalmente daqueles que vão iniciar uma família, iniciar no casamento, existe algo muito forte. É uma necessidade que é colocada no coração dos jovens quando eles vão iniciar uma família. Há uma necessidade deles se desligar, deles cortar esse cordão umbilical. E, logicamente, quando se inicia uma família, aprende-se muito na questão da responsabilidade dos dois dar início a uma vida de unidade, uma vida de comprometimento, uma vida de... quem é o principal naquele momento? E, geralmente, quando os casais eles têm o início de uma vida, eles estão muito apegados, com a sua família, com seus pais, com algumas possibilidades de uma vida vivida com conforto, principalmente as meninas, que são as queridinhas do papai, né? Então são a princesinha, e de repente tem que deixar tudo. É por isso que naquela frase muito clássica no casamento, que se diz, né? Você aceita, você vai amar, vai honrar, vai respeitar, independente da circunstância. E quando você tem o início de um casamento, você vai ver que as circunstâncias elas são pesadas. As circunstâncias elas nos dão assim, uma responsabilidade muito grande. Quais são as circunstâncias? Independente seja ela na alegria, ou na tristeza, na saúde, ou na doença, na riqueza, ou na pobreza, sendo que antes do casamento, em casa, você não tinha muito apego, ou tendo até mesmo uma responsabilidade em cima desses temas. E quando você deixa o pai e a mãe, não que os pais eles vão também se afastar dos seus filhos, muito pelo contrário, eles querem o melhor para os seus filhos quando casados. Mas o deixar, ele significa você ter maturidade, você crescer. Aí é que é interessante o estudo bíblico desse tema tão importante que é a unidade, porque até então você fica muito ligado, muito dependente dos pais. Aí nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir, nós precisamos ir para frente. E justamente o casamento ele traz essa possibilidade do casal eles serem adultos, dos jovens se tornarem adultos e comprometidos na unidade. Verdade. Os casais, os jovens, quando casam, os problemas emocionais eles vão sempre acompanhar, porque o ser humano é um ser que tem alma, né? Ou seja, o ser humano ele tem os seus problemas emocionais. E com essa sequência de problemas emocionais, geralmente a moça, o moço, quando a coisa aperta, ele quer recorrer ao pai e à mãe, porque estava sempre acostumado com aquele colinho do pai, da mãe. Uma pergunta, irmão José Caldeira, é saudável isso? É a atitude correta quando a coisa aperta lá dentro do lar, no novo, agora casados, né? Casados novos, será que seria a alternativa quando a coisa aperta, os problemas emocionais surgem? Seria o ideal voltar lá para o colo da mãe, para o colo do pai, para ouvir os conselhos, ou tem uma alternativa melhor para o casamento ser mais feliz? Pastor Ricardo, aí nós temos duas linhas de pensamento, né? Tem aquele conforto dos pais, né? O colinho da mamãe, mas a vontade é grande, né? De quando há um problema no casamento, os casais recorrerem a esse porto seguro. É saudável, em parte, quando se procura um aconselhamento, quando os pais eles têm uma vida também vivida em unidade, porque isso vem muito de família, pastor, isso vem muito daquela referência
que a moça ela teve em casa, que o moço ele teve em casa, da questão da unidade. Esse é um tema muito vasto. E a questão também, pastor Ricardo, que uma outra vertente desse assunto para nós abordarmos é a questão também de que quando a moça ou o moço ele vem de uma família que os pais não tiveram equilíbrio emocional e não tiveram uma unidade forte a ponto de influenciar os seus filhos, prepará-los para o próprio formação do seu lar. Então, é saudável quando os pais eles têm a inteligência emocional, a capacidade de orientar, de poder avaliar o que está acontecendo, o equilíbrio emocional e espiritual nesta hora do conflito é muito importante, algo que precisamos crescer diante de Deus para ter o discernimento, a visão, para ter a visão da parte de Deus, para quando chegar um momento desse na vida de um filho e de uma filha, porque nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver um filho e uma filha sofrendo no seu relacionamento. Por quê, pastor? Olha só, é interessante que quando o senhor falou que na Bíblia, em Gênesis, Deus estabelece ali que deixará, que não é se afastar, não é ignorar, isso já entendemos, mas Deus criou o ser humano com carências. Carência emocional, carência espiritual e uma carência física também. E essa carência, os pais, eles não conseguem absorver numa certa idade na vida dos filhos, aonde os filhos, eles vão em busca, quando o moço ele sente essa carência, ele vai em busca de uma moça. Da mesma forma, a moça vai em busca de um moço, porque a carência que está brotando no coração desses moços, já os pais não atendem mais. Então, no casamento, essa carência ela é satisfeita. Então, entender esse ponto forte que Deus criou o ser humano com essa carência é muito importante para nós valorizarmos a questão do casamento. Porque se nós não entendermos esse ponto forte, nós vamos nos perder nessa caminhada. Então, como entender? Se Deus criou o ser humano com essa carência, então vamos pedir a Deus a sabedoria, a graça, como diz, a visão, para que Deus possa nos dar um rumo ou nos dar a sabedoria para tratar certos problemas. Voltando à sua pergunta, em relação à moça, geralmente ela procura o colinho da mamãe e do papai. É saudável? É quando ela vai procurar aconselhamento. Não quando ela vai procurar alguém que lhe dê o apoio para uma situação de decisão importante no seu casamento. Procura o pai e a mãe, sim, porque eles são agentes influenciadores, são pessoas que podem ter e têm autoridade espiritual de Deus em orar, em estabelecer ali algo confortável no coração. E Deus usa os pais para poder trazer isso ao coração dos filhos no momento de um casamento conturbado. Nós sabemos, evangelista irmão José Caldeira, que no nosso país o déficit habitacional é muito grande. E, geralmente, quando se pensa em casar, é aconselhável já pensar no lugar para morar. Isso fala do deixar geográfico. O que nós podemos dizer para o jovem hoje que está pensando em casar, ou até mesmo aqueles que já casaram, mas não conseguiram esse deixar geográfico, não conseguiram sair de perto dos pais, estão morando às vezes até na mesma casa. Isso é benéfico, evangelista irmão José Caldeira? O que é que nós poderíamos dizer aos jovens hoje? Pastor Ricardo, esse é um assunto que eu tenho uma experiência própria. Eu sou casado há 35 anos, minha esposa Elisete, e nós, quando casamos, parece que nós não tínhamos um entendimento real, exato, do que realmente é um casamento. Tínhamos carência, e por isso nós fomos à procura daquilo que poderia nos satisfazer, tanto emocional como físico, espiritual, a gente busca em Deus, e Deus usa o casal para que isso seja fortalecido. Mas eu tive uma experiência, como o senhor falou aí, morar nos fundos da casa dos pais, ou fazer uma casa no mesmo terreno. Nós aplicamos no curso de noivos, eu tenho uma fala com os noivos,
que é a nossa casa, uma pequena empresa, um grande negócio para se administrar. Está ligado diretamente à parte financeira, que é um dos assuntos abordados nessa lição, a questão financeira. E eu conto ali a minha experiência de que quando eu casei, pastor, eu tive essa experiência de morar juntamente com meu sogro. Minha sogra são pessoas excepcionais, homens e mulheres de Deus, homem e mulher de Deus, que nos ajudaram muito, mas a minha experiência, eu digo assim, que não é positivo. Claro, cada caso é um caso, mas a pessoa ela tem que entender que quando ela tem esse objetivo de casar, ela tem que ter as condições para poder formar uma nova família. E as condições exatamente é essa, de ter um lar. E quando eu casei, eu fui morar com meu sogro e minha sogra, e ali a gente viveu uns momentos muito constrangedores no início do casamento, porque era onde nós devíamos viver uma vida de início de casamento bem à vontade, para a gente poder ter liberdade. E quando você está dentro da casa do sogro e da sogra, você não tem isso nem na parte financeira, nem na parte relacional, nem na parte física, nem na parte sexual. Enfim, existe um interrompimento dessa liberdade. Você não tem realmente como viver uma liberdade juntamente com outras pessoas. Então, eu acho assim, claro, como eu falei, cada caso é um caso, mas não é saudável. Precisa-se viver realmente uma vida de início de casado separado. Logicamente, os pais eles querem ajudar. Não, vem morar aqui porque a casa é grande, e vocês podem dividir. Nada contra, mas tem que ter uma capacidade, tem que ter o equilíbrio emocional muito grande da parte do noivo, da noiva. De repente, se ela for morar com a sogra vai querer, talvez, influenciar em algumas coisas. Da mesma forma, o rapaz, quando ele vai morar com os pais dela também. Então, realmente, ele é um momento assim de muito cuidado, é um momento de avaliar se realmente vale a pena, ou não deixar um pouco mais para frente o casamento, onde os casais eles podem conseguir o seu apartamento, sua casa, um aluguel, algo que dê para eles viverem à parte. Eu acho que é uma coisa que precisa ser pensada e muito bem pensada, porque uma vida de casados, no início, eles têm que ser vivida em liberdade. E quando você está morando junto, é interrompida essa liberdade. A palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela é completa. Quando Deus diz deixará o pai e a mãe, ele está falando de algo que é necessário para um bom relacionamento. E nós já falamos aqui do deixar emocional, deixar geográfico, mas também tem a questão financeira, né? Geralmente os homens têm os seus caprichos, os seus gostos, e a mulher também, né? Quando estava com os pais, geralmente quando é aquela família que tem um pouco de condição, vai dando capacidade para o filho, para a filha, de adquirir algumas coisas. E quando casamento é empreendimento, né? E todo empreendimento tem custos. E falando de custos, evangelista irmão José Caldeira, hoje nós vemos alguns jovens já pensando no casamento já na adolescência, né? E a gente, como pastoreando igreja, de vez em quando nos vemos aconselhando alguns pais que incentivam filhos, adolescentes a levar um namoro sério. E o primeiro assunto que eu abordo quando nos chamam para aconselhar, eu entro nessa área aqui, na área financeira, né? Geralmente são jovens que ainda não trabalham, não têm recursos, mas todo empreendimento tem um custo. E aí, casando, quando a conta aperta, seria aconselhável procurar os pais para socorrer? O que o senhor nos diz, irmão José Caldeira? Pastor Ricardo, hoje a gente tem que entender, claro, a gente vai criando
com o passar do tempo, aí a maturidade, a gente vai aprendendo com os próprios erros, a gente vai aprendendo com os erros dos outros. A outra maneira eficiente e mais eficaz de se aprender é com Deus. E a última que a gente recorre, aprender com Deus. Depois que a coisa está apertada, Deus me ajuda, Senhor, abre as portas. Mas Deus colocou dentro de cada um do ser humano um potencial, pastor. E isso é muito interessante. A gente tem conversado muito com os homens, nós que estamos junto com o pastor Edson Ribeiro e a irmã Fran, no departamento dos cursos para a família. A gente se envolve direto com os homens, porque os homens eles são os provedores da casa. E realmente eles têm que ter o cacife, eles têm que ser esse investidor, né? Do seu lar, da sua família. Como eu lhe falei, a nossa casa é uma pequena empresa, um grande negócio para se administrar. Se não for bem nessa área financeira e como o índice de desajuste no relacionamento conjugal, ele é muito elevado no que se diz respeito à questão financeira, onde há muitos problemas, dificuldade, e a gente fala a respeito do dinheiro, quando tem um problema e quando não tem, também como resolver esse assunto, pastor. O dinheiro, na verdade, ele é amoral, mas o que nós fizemos com ele diz muito a respeito o que a Bíblia pede de nós, em relação ao dinheiro, porque no curso do Departamento da Família tem um curso de finanças que existe mais de 2.350 versículos que trata a respeito, ou passagens bíblicas que tratam a respeito de posses e dinheiro. Isso é tão importante, esse assunto, pastor, a questão financeira, porque os filhos, eles podem ter um entendimento, um sentimento que os pais, eles são o banco, são aqueles que têm a possibilidade de dar a eles um bem, ou até alguns que pedem antecipadamente a sua parte na herança. Então, isso tudo traz no coração deste jovem ou desta jovem, quando ele vê nos pais a possibilidade deles adquirirem uma coisa, não que os pais não possam ajudar, porque uma das coisas muito importantes eu entender isso, que você ajudar um filho é você abençoar a ele. Quando você está abençoando a eles, nós somos abençoados. Então, essa questão financeira de recorrer aos pais, quando há uma coisa, algo que acontece inesperadamente, é por isso que é interessante os pais terem realmente um provento ou terem uma situação financeira confortável para que tenham recurso, porque a gente às vezes brinca, não, porque amanhã Deus proverá. Claro que Deus proverá, eu entendo, porque Deus é o nosso provedor, mas Deus nos deu essa capacidade, é aqui que nós trabalhamos na vida do homem e da mulher, um potencial que Deus dá, e nós tratamos isso no curso de noivos e trabalhamos, é muito rápido o nosso momento com eles, mas nós passamos essa ideia para aqueles casais, que Deus nos dá a capacidade, inteligência de podermos administrar. Quando a Bíblia diz, uma referência bíblica que Deus ele nos mostra muito, quando há ali um entendimento, pode um homem, um rei, querer construir uma torre, antes, porém, ele não se assenta, ele não planeja, ele não põe isso tudo na ponta do lápis ou da caneta, põe num papel para como se pode fazer aquela torre, porque senão ele começa esta torre e não a conclui, não a termina, deixa a obra pela metade. E aí a Bíblia diz ainda, pastor, que as pessoas vão passar próximo àquela construção inacabada, vão dizer, olha só, começou e não pôde terminar. Naquele ditado popular, deu um passo maior do que a perna. Então isso é muito importante, porque a Bíblia ela trata desse assunto, questão de planejamento. E a vida de um jovem, uma vida do moço e da moça, quando eles pretendem a ir ao casamento, existe um planejamento. Eu brinco com eles, pastor, olha só, que o casamento ele tem algo assim que nos traz alguns ensinamentos, e nós somos seres que temos um entendimento de querer aproveitar da situação. Eu digo a eles, o porquê que vocês convidam, porque a lição ela trata sobre um lar, que fala de jovens querendo iniciar uma vida conjugal, casamento, então ele fala a questão financeira, eu brinco com eles nessa aula. Por que vocês convidam 10 casais para serem testemunha? E qual é a motivação deste convite? Como que vocês classificam? Qual é o critério que vocês usam para poderem convidar um casal para ser testemunha desse seu casamento?
Eles ficam pensando, pastor. Alguns até comentam, não, porque são pessoas que a gente conhece da família, queridas. Mas na realidade, pastor, o senhor já entendeu qual é a verdadeira motivação de se convidar alguém para ser testemunha do casamento. Alguém que tenha condições de dar um presente, de dar uma geladeira, de dar uma máquina de lavar, de dar algo, né, que vai fazer parte da sua casa. Essa é a motivação. Somos seres totalmente egoístas, pretensiosos em querer levar vantagens. E isso no casamento não é diferente. Porque quando você convida uma testemunha para o casamento, a testemunha ela é uma pessoa, aquele casal, onde vai te ajudar nos primeiros momentos, nos primeiros anos de casamento, que se tem muito conflito, tem muita diversidade, tem muita divergência. E uma delas é a questão da união, como nós estamos tratando aqui. E aí esse casal ele convida várias testemunhas porque ele quer receber um presente. E a verdadeira motivação para se escolher uma testemunha são casais idôneos, casais fortalecidos, casais que têm um exemplo de vida, que possam ajudar quando eu tiver um problema. Se eu não quero recorrer ao meu pai e minha mãe, então eu vou chamar o casal porque eles foram testemunho do casamento e eu prometi a eles diante de Deus e das testemunhas que eu serei fiel. Então eu não quero romper essa minha aliança, eu vou chamar eles para me dar um conselho. Então aqui está, pastor, já começa-se aí. Você querer montar o teu lar a custas das testemunhas. Nada contra uma testemunha te dar um presente, mas a verdadeira motivação daquele novo, daquele casal que vai iniciar a sua família, é já começar a arrancar do coração, começar a tirar do coração essa vantagem, porque isso vai fazendo parte, vai perpetuando em suas vidas, eles vão sempre querer levar vantagens, aonde que eles vão recorrer ao pai e à mãe também para poder satisfazer aquilo que eles desejam no seu casamento, a parte financeira. Então eu sempre digo, Deus colocou na vida do homem e da mulher um potencial extraordinário, que é você poder planejar, é que você possa colocar as coisas tudo diante de uma sabedoria e graça de Deus. Isso Deus nos dá, com certeza, pastor. Verdade. E nisto, o correto, nós estamos falando aqui de dependência financeira, o deixar financeiro. O conselho que acabamos de ouvir agora é deixar esse comprometimento financeiro dos pais, porque quando o pai ele começa a dar os subsídios financeiros para o casamento, de vez em quando ele se sente na liberdade também de opinar nesse casamento, E, na verdade, nós vamos agora para o próximo ponto, que é a unidade, a união, unindo-se no casamento, já fazendo uma ponte aqui, em não compartilhar com o pai, mas agora mudou, você casou, compartilhamento agora é com o seu cônjuge. Em tudo é o comportamento com o cônjuge. Alguns até pensam, quando estão solteiros, eu vou casar para mim ser livre. Eu vou casar, porque aqui eu estou preso, eu vou casar para mim ser livre. Ele ainda não teve um conceito claro do que é o casamento, porque casamento é duas partes que se entrelaçam, que se acimentam. Onde está um, está o outro, e um deve explicações para o outro. Estou indo ali na padaria, estou vindo cá. É o compartilhamento. Então eu gostaria, evangelista José Caldeira, que o senhor falasse um pouco sobre a unidade espiritual, unidade emocional, unidade física, Essa unidade que o Senhor deixou muito claro aqui nesse texto que nós lemos já no início, Por essa razão o homem deixará, Gênesis 2:24, pai e mãe e se unirá. Pastor Ricardo, aí nós vamos entrar agora, não vou dizer no outro caminho, mas nós vamos seguir essa estrada a respeito da unidade. Logicamente, falando em união, pastor, nós entendemos que a união ela é fundamental para todos os segmentos da nossa vida. Por exemplo, se o pastor Sérgio Melchior, os pastores
não tiver unido a ele a mesma ideia, a mesma concepção de entendimento para o trabalho e a obra de Deus, cada um vai fazer o que quer, não vai dar certo, pastor. Se nós olharmos na parte política, também não vai dar certo. Se nós olharmos na parte relacional, em relação aos outros membros da família, na nossa empresa, no nosso serviço, aonde quer que nós estejamos, a unidade, ela faz parte do nosso dia a dia em todos os contextos. É por isso que Cristo ele veio, ele deixou o esplendor da sua glória, ele se revestiu de um ser humano, ele teve a função de fazer o quê, pastor? Unir, trazer, agregar. Então a unidade, ele é um padrão bíblico. Até porque eu anotei algumas referências bíblicas, o Salmo de número 133, é tão interessante, de que a Bíblia diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união. Ou se nós mudarmos, não vai agredir o texto bíblico, ó quão bom e quão suave é que os casais, o que a família, vivam a união. Por quê, pastor? Porque no final desse salmo, é tão refrescante a unidade, como o orvalho lá no Monte de Hermon, aonde tem um frescor, ou então é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e sobre a gola dos seus vestidos, da sua camisa, enfim, ali traz um frescor. E no final desse salmo, desse texto, a Bíblia, ela nos traz uma revelação extraordinária, pastor. Esse tema é muito importante e o tempo é muito curto, é por isso que o discipulado é importante, porque você pode extrapolar mais de uma semana quando o casal ele precisa entender, quando a família ele precisa entender o princípio da unidade. Pastor, no final desse salmo diz que ali, aonde a união, aonde uma família está unida, aonde o casal está unido, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Este é o potencial da unidade. E nós trabalhamos no curso do Departamento da Família, o curso é Casados para Sempre. E tem um lema no curso que diz 2 igual a 1, descubra este poder. Então, quando o casal está unido, tanto emocional, como espiritual, como financeiramente, voltando um pouquinho à parte financeiramente, eu volto a falar no curso de noivos, que eu falo a respeito da parte do individualismo. O individualismo na situação financeira é prejudicial. O casal não sabe o quanto eles estão dando liberdade para o diabo, para o inimigo trabalhar na vida deles, porque a questão do individualismo, a questão do dinheiro é muito séria no casamento. E quando o casal eles trabalham, o homem e a mulher trabalham fora, cada um tem os seus proventos e eles não unem esses proventos. Cada um faz o que quer, divide as contas de casa no que vão gastar, ou então o marido ele esconde valores da mulher, a mulher também esconde valores do marido. Então, quando não há uma unidade também na relação financeira, pastor, abre-se uma porta, uma desconfiança, uma falta de unidade, e aí outras coisas vão acontecer por conta dessa porta aberta. Então a questão financeira é muito importante. E aí Deus estabelece na Bíblia Sagrada esse assunto tão importante que é a unidade, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Glória a Deus. O tempo passa rápido, nós queremos falar sobre a união de famílias. Geralmente quando alguém casa, ele pensa que o casamento se restringe apenas ao cônjuge, quando na verdade são duas famílias que estão se unindo, e a abrangência é muito maior do que aquilo que se imagina. E nós queremos ouvir do evangelista irmão José Caldeira esse assunto. Eu estava até, durante todo o nosso tempo aqui, querendo chegar nesse tema, porque eu gostaria de ouvi-lo falar sobre esse assunto. Pastor, é algo tão interessante, a Bíblia Sagrada, quando a gente tem um foco em determinado assunto, como nós trabalhamos no Departamento da Família, a gente tem o assunto propriamente voltado
para relacionamento, para a família. E se não tiver unidade, a confusão estabelece-se. E eu acho tão importante essa questão de nós abordarmos esse assunto da unidade, porque a Bíblia, como o senhor falou, né, como isso pode, como nós podemos entender a questão da unidade, não somente na vida do casal, mas abrangendo toda a situação, né, no que diz respeito à família. E a Bíblia nos diz, pastor, que nós temos o ministério da reconciliação. Claro, o próprio Cristo nos reconciliou, né, juntamente com Ele, mas Deus nos deu esse potencial, essa capacidade de nós nos reconciliarmos com a família. E hoje há uma divergência, nós trabalhamos com família e a gente está vendo um fluxo muito grande na família de pessoas que não se dão com o seu próximo. E a Bíblia nos diz, em 1 Timóteo, capítulo de número 5, que se nós não cuidarmos da nossa casa, o verso de número 8, se nós não cuidarmos da nossa casa, claro que está falando ali sobre a questão de um homem que pretende dirigir uma igreja, e a nossa casa é uma igreja, e nós entendemos dessa forma, né? Que a minha igreja começa lá em casa, então se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar dos meus, eu estou negando a minha fé. E a Bíblia diz também, se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Que uma das formas de nós agradarmos a Deus é termos fé. Pois bem, quando Deus ele estabelece essa questão da unidade, é a fé no meu coração que vai fazer com que eu promova a unidade dentro da minha casa. Porque isso, pastor, nós estamos falando aqui, parece tão fácil, mas não é fácil não. Porque existe um mundo espiritual, como a lição aborda, existe um mundo espiritual, porque o diabo veio para quê, pastor? Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele quer desorganizar, ele quer bagunçar, ele quer fazer com que as famílias vivam em brigas, vivam em dissensões, vivam em amargura, rancor, e isso se estabelece, logicamente, na falta de unidade. E quando alguém da família, é muito importante isso aqui, pastor, quando alguém da família, os casais que estão pretendendo a se casar, tem que ter esse assunto muito forte no seu coração, que Deus deu um ministério para nós, o ministério da reconciliação, o ministério de promover a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E a Bíblia também nos dá a entender, pastor, que se um coração estiver em guerra, é difícil eu promover a paz, então eu tenho que ser curado, eu tenho que abrir os meus olhos para eu poder guiar outras pessoas. E como isso acontece na família em relação aos problemas tão frequentes que surgem, porque hoje é muito fácil, né? Talvez o nosso assunto ele começa, né, a sair um pouco daquele foco, mas na verdade tudo vai cair naquele caminho. Quando uma família ela tem um problema, uma dificuldade, e no almoço de família é muito fácil nós criticarmos. É muito fácil nós darmos a nossa opinião sem termos a razão e o conceito bíblico a respeito do que está acontecendo. E nós começamos a dar sugestões, e nós começamos a dar opinião e criar uma imagem na cabeça, na mente de outras pessoas da família a respeito daquele assunto ou daquele membro da família. Começamos a dar palpite. E isso é muito danoso, porque você não contribui para o reino, você não contribui para a unidade, a não ser se você tem a graça de Deus. Aqui é que nós entramos no fruto do Espírito, pastor. Que é paz, que é harmonia, que é bondade, que é longanimidade, que é mansidão, que é temperança. Se nós não tivermos Deus, buscarmos a Deus, nós vamos entrar daqui um pouquinho a unidade com Deus também, mas se nós não buscarmos a Deus para termos esse coração voluntário para promover a unidade, para promover a reconciliação, nós vamos nos perder nos conceitos bíblicos e naquilo que eu falei, desenvolver esse potencial tão importante. Agora, quando nós temos essa consciência, tem uma dificuldade em família. Nós temos a consciência de que somos provedores da reconciliação dada por Deus. O que nós vamos fazer? Criticar? Fomentar mais ainda, jogar mais lenha nessa fogueira, é como se faz? Não, nós vamos buscar a Deus. Senhor, me dá sabedoria e graça, porque eu preciso ir lá conversar com meu parente, com meu cunhado, minha cunhada, meu irmão, minha irmã. Me dê esse tempo, Senhor, me dê essa oportunidade, Senhor, conduza-nos ou prepare esse momento para nós trazer uma palavra do Senhor e acabar com essa maldição, ou com essa maldade, ou com o que está acontecendo, essa destruição. E isso faz parte
da nossa conduta cristã naquilo que Deus pede em relação ao conceito da unidade. E quando nós temos essa consciência, nós vamos ser apaziguadores. Nós vamos lá. Isso diz muito respeito aos pais, pastor, é como o senhor abordou antes, a questão dos noivos ou do casal novo procurar os pais em determinada circunstância. Os pais têm que ter essa sabedoria, de poder auxiliar, de poder argumentar algo forte da palavra de Deus que possa estabelecer uma fé no coração desses novos casais, que eles possam ter ali, começar a ter a maturidade para desenvolver uma unidade no lar. Se não tiver essa busca de Deus e o fruto do Espírito no coração, com certeza nós vamos ter uma grande dificuldade de ser provedores dessa paz ou dessa reconciliação no lar. Glória a Deus. Nós queríamos continuar falando, é um tema tão maravilhoso, tão extenso, mas o tempo está já chegando e nós queremos, neste momento, dar a oportunidade, queremos que o evangelista irmão José Caldeira venha orar por você. Você que está nos acompanhando agora através deste programa, e durante todo o tema que foi aqui abordado, você se sentiu tocado pela palavra de Deus e fez uma reflexão. Você olhou para a sua volta, olhou para o seu momento no seu casamento e viu, através da palavra de Deus, uma oportunidade de você crescer, de você melhorar, de você ser abençoado por Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade. Então eu quero neste momento passar ao evangelista irmão José Caldeira, que vai estar orando por você. Pastor, como eu falei no início, antes de nós entrarmos no ar, que esse tema ele é muito gostoso e nós vamos conversando, nós iríamos conversando a ponto de faltar tempo para nós concluirmos. Com certeza, muitas coisas poderíamos ter falado, mas o tempo ele se esgotou. E eu tenho uma experiência, pastor, que Deus me deu em relação a promover a paz, que me chamou muita atenção e que me trouxe ensinamento. Eu aprendi isso com o próprio Deus. E eu promovi uma situação de desgaste no meu relacionamento com meus filhos, numa situação que eu não deveria ter dado brecha, vamos dizer assim. Eu não tive equilíbrio emocional, espiritual no momento de controlar aquela situação, e eu acabei ofendendo com palavras os meus filhos. E eu trouxe uma desunião emocional. Eu trouxe uma desunião paternal. Como a Bíblia diz, pais, não ireis os vossos filhos, ou não provoque a ira no coração dos vossos filhos. Eu tive a clara noção naquele momento que os pais que eles podem ser provedores de contenda no lar, de desunião. Aonde eu falei algumas coisas para meus filhos e no meu coração eu senti, e no momento o semblante deles já foi evidente, dos meus dois filhos, que eles fecharam o coração para mim. Em vez de eu controlar aquele momento, promover a unidade, eu fiz o contrário. Eu aprendi da forma errada, mas em segundos Deus falou ao meu coração: ei, você fez a ferida, você vai sarar. E na vida familiar, pastor, é muito comum nós promovermos e fazermos feridas no coração dos nossos, que tanto amamos. Não queremos ter uma vida conturbada? Não, com certeza. Se olharmos para aquela câmera e dizer: ei, você que nos assiste, você está satisfeito com a situação que está passando a tua casa, a tua família, essa contenda, essa desunião? Claro que eles vão dizer que não, pastor. Eles querem o melhor para a sua família, porque eles amam a sua família. Essa é a intenção de todo casal, de toda a família, viver o melhor de Deus nessa terra. E Deus tem os seus padrões e princípios em suas palavras para vivermos isso. É por isso que é interessante procurar dentro da nossa igreja, da Assembleia de Deus, possibilidades para se aprender.
Porque muitos têm um entendimento de união e eles até desenvolvem isso com uma certa facilidade, mas a maioria, grande maioria, não tem esse entendimento, pastor. Eles precisam ser ensinados e a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. E nós vamos aprender através dos cursos voltados para a família, como o discipulado, família cristã, com os cursos do departamento da família, enfim, outros vir à igreja, ouvir uma palavra, deixar entrar no coração e botar em prática aquilo. É como nós falamos. Existem boas intenções de fortalecer a família. É o que mais se tem, pastor. Mas boas intenções fica só na mente. Quando você põe em prática, você acaba desenvolvendo aquilo que a Bíblia diz, um novo viver, um coração transformado, um coração que é inspirado pelo Senhor. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu amor ou minha família. Aleluia. Pastor, há muitas coisas que nós poderíamos comentar, voltando um pouquinho na vida dos meus filhos, eu promovi a ferida. Em questão do segundo, o Espírito Santo diz, ei, você fez a ferida, você vai sarar. E aí eu tive que refletir questão de segundo. Eu tive que pedir perdão aos meus filhos e me reconciliar com eles. Fiz uma oração, quebrei naquele momento, fechei as portas do inferno para que pudesse dar uma liberdade, uma legalidade para as coisas ruins poderem acontecer. Pastor, é interessante que a Bíblia nos ensina como Deus nos traz esse momento tão importante na nossa vida e podemos crescer na questão da unidade. E aí poderíamos falar muitas outras coisas, mas o tempo termina aqui e com certeza a oportunidade não nos faltará para poder continuar esse assunto, pastor. Glória a Deus. O evangelista irmão José Caldeira vai orar agora, nesse momento, por você. Muito bem. Põe o teu coração diante do Senhor e se está faltando unidade, sabedoria, graça, discernimento, visão, entendimento de Deus para a tua vida, neste porém, peça a Deus que Ele te dá gratuitamente. Oramos, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante, juntamente com o pastor Ricardo, Senhor, que conduziu este programa de aconselhamento para se promover a unidade dentro de casa. Pai querido, nós queremos abençoar a vida de cada um que nos ouve, trazer a eles, Senhor Deus, aquele momento onde eles possam entender que há sim esperança para o futuro de sua família. E a esperança está no Senhor em buscar trazer a unidade para a sua casa. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante, por ser esses provedores, Senhor Deus, da tua palavra, transferir a tua palavra para os teus filhos que nos ouvem, Pai querido. Entendemos que é o que o Senhor mais quer, é que a família viva em união, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Por isso nós agradecemos e abençoamos a todos que nos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós estamos alegres por ter a sua companhia hoje conosco e eu quero dizer a você que todas as segundas-feiras nós estamos agora numa série de estudos Família Cristã e se você gostou e desejar participar deste estudo bíblico, você pode entrar no nosso site oficial Discipulado para o Brasil, discipuladoparobrasil.com.br, você pode solicitar esse material e nós vamos com alegria pelo menos enviar uma lição dessa para você gratuita. Que Deus possa te abençoar grandemente e contamos com a sua presença aqui nesse canal oficial da IADIO, no YouTube e também na Rádio 107 e também no canal oficial no YouTube do Discipulado para o Brasil. Você pode acompanhar todas as segundas-feiras este estudo bíblico aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.